Você provavelmente conhece esse rosto, mas eu aposto que nunca ouviu falar da história completa de quem está por trás desse rosto, porque a maioria das pessoas conhecem o mito, mas não o homem. Esse é Ernesto Che Guevara, o homem que foi amado por milhões de pessoas e odiado por outros milhões, mas principalmente transformado em um dos maiores símbolos políticos da história. Mas afinal, ele foi um herói ou um vilão? Eu sou a mulher que ama dinheiro, e se você também ama dinheiro, me segue para mais histórias. Ernesto Rafael Guevara de Lacerda nasceu em 1928 na cidade argentina de Rosário. Era filho de Ernesto Guevara e Lins, renomado professor de direito, embaixador e congressista, e de Célia de Lacerda Ilhosa, de família aristocrática. Sua família era de classe média, tinha muitos livros em casa e adorava discutir política. Desde criança, ele sofria com crises severas de asma. Algumas crises tão fortes ao ponto de fazer ele ficar a noite inteira sentado na cama, apenas tentando respirar. Mas mesmo assim, ele praticava esportes, ele lia e ele desenvolveu uma disciplina muito rigorosa. Em 1953, ele se formou em medicina pela Universidade de Buenos Aires. Mas ele nunca quis passar a vida inteira apenas em hospitais. Pouco antes de se formar, em 14 de janeiro de 1952, ele começou uma viagem de motocicleta que durou 6 meses durante a América Latina, junto do seu amigo Alberto Granado. As enormes contradições sociais da América Latina reforçaram seus ideais socialistas. Essa viagem ficou conhecida pelo seu livro, que depois virou até filme, Diários de Motocicleta. Ele viu Minas explorando trabalhadores, conheceu comunidades indígenas vivendo na completa pobreza, visitou leprosários, presenciou desigualdade em diversos países latino-americanos e Che concluiu que aqueles problemas não eram meros acidentes. Na visão dele, eram consequências do capitalismo, do imperialismo americano e das elites locais. Foi nesse momento que ele decidiu que ele não queria apenas curar fisicamente as pessoas. Ele passou a acreditar que ele precisava curar uma sociedade inteira. Em 1955, ele conheceu o exilado cubano Fidel Castro. Fidel queria derrubar o ditador Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista foi presidente de Cuba em 2 períodos. Em 1952, Batista deu um golpe de Estado, cancelou eleições e passou a governar de forma autoritária. Seu governo era apoiado pelos Estados Unidos por ser fortemente anticomunista, mas também era acusado de corrupção, repressão política e de favorecer interesses estrangeiros, especialmente ligados ao turismo e aos cassinos. Batista personificava o que Che mais abominava no mundo. Imediatamente, ele entrou no movimento de Fidel. No ano seguinte, Che embarcou no famoso iate Granma, mas a expedição foi um desastre. Quase todos morreram ou foram capturados. Poucos sobreviveram. E esses poucos iniciaram uma guerrilha na Serra Maestra. Che deixou de ser médico e virou comandante. A Revolução Cubana venceu em janeiro de 1959. Che tinha apenas 30 anos. Ele virou um dos homens mais poderosos de Cuba. Foi presidente do Banco Nacional e depois ministro da Indústria. Defendia alfabetização, industrialização acelerada e uma economia totalmente socialista. Para seus admiradores, esse foi o nascimento de uma Cuba mais igualitária. Para seus críticos, foi o começo de uma ditadura. E aqui começa a parte em que transformou Che em uma figura tão polêmica. Logo após a Revolução, ele assumiu funções na Fortaleza de La Cabaña. Ali ocorreram julgamentos revolucionários contra ex-integrantes do regime de Batista. Muitos foram condenados à morte. O número exato ainda é debatido por historiadores, mas sabe-se que dezenas, talvez até centenas de pessoas foram executadas nesse período. Os defensores de Che afirmam que essas pessoas executadas eram responsáveis por torturas, assassinatos e crimes durante a ditadura de Batista.
Já os críticos afirmam que esses julgamentos aconteceram de forma muito rápida, sem garantias jurídicas e totalmente influenciados pelo novo regime. E essa continua sendo uma das maiores controvérsias em sua biografia. Uma coisa, porém, não está em debate. Che acreditava que revoluções exigiam violência. Em seus escritos, ele dizia que revolucionários deveriam estar dispostos a matar ou morrer pelos seus ideais. Ele escreveu que um revolucionário precisava desenvolver um ódio intransigente pelo seu inimigo, porque esse sentimento seria capaz de transformá-lo em uma fria máquina de matar. Para alguns, isso representava determinação, mas para outros, isso era apenas uma justificativa para a violência política. Che acreditava que Cuba era apenas o começo. Ele sonhava em espalhar revoluções pelo mundo inteiro. Em 1965, ele foi para o Congo, mas fracassou. Depois, entrou secretamente na Bolívia. Ele queria iniciar outra revolução, mas quase ninguém aderiu. Os camponeses locais não apoiaram o movimento. Sendo assim, sem o apoio dos camponeses, o guerrilheiro e seus comandados vagaram pelas montanhas, até em algum momento serem capturados pelo exército boliviano. 24 horas após a sua captura, a mando do coronel Zenteiro Airaia, Che Guevara foi executado. Ele tinha apenas 39 anos. Segundo relatos bastante difundidos, antes de morrer, Che Guevara teria dito ao soldado: atire, você vai matar apenas um homem. Embora essa frase seja muito famosa, historiadores ainda discutem se ela teria sido dita exatamente dessa forma. E a tão famosa fotografia de Che foi tirada em 1960, mas ela só ganhou popularidade 7 anos depois, quando ela foi publicada na revista Paris Match. E cerca de 2 meses após essa publicação, Che foi morto. E pouco tempo depois, Fidel Castro discursou em frente a uma reprodução gigantesca dessa foto, que cobria uma fachada inteira de um prédio público em Cuba. E aqui está o maior paradoxo de todos. Che dedicou sua vida e sua morte combatendo o capitalismo. E décadas depois, o seu rosto virou um dos produtos mais vendidos no mundo. Está em camisetas, bonés, canecas, tatuagens, roupas, murais, tudo. E até nessa nota cubana de 3 pesos. Quem diria, né, uma imagem criada para representar uma revolução se tornaria um produto da cultura popular. Então, quem de fato foi Che Guevara? Um médico idealista? Um guerrilheiro revolucionário? Um homem que lutou contra ditaduras? Ou um líder que aceitou execuções e achava que a violência era uma ferramenta legítima de política? A resposta depende muito de quem conta a história. Mas uma coisa é impossível negar. Poucos personagens do século XX dividiram tanto o mundo quanto Ernesto Che Guevara. E talvez seja exatamente por isso que Cuba escolheu eternizá-lo em seu dinheiro. Con la luz de tu sonrisa aquí se queda.